galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, dando prosseguimento aí à nossa parte de estrutura dentro de histologia, essa parte de organização estrutural, eu vou começar a parte 3 agora com vocês, beleza? Se vocês não viram as outras partes, por favor, voltem lá, que essa aqui é a nossa continuação. Valeu? O que a gente vai falar? Já falamos de acelulares, já falamos de organizações celulares, que são os procariotos. A gente vai falar agora dos eucariotos, beleza? Primeira característica, eu estou falando em relação a células eucariotas de animais, beleza? Em plantas vai ser diferente. Em protozoários eu tenho algumas diferenças, assim como em fungos, beleza? Então, eucarioto, célula animal. O que ela não vai possuir? Ela não possui plastos, são aqueles cloroplastos, cromoplastos e leucoplastos, que a gente encontra em células vegetais. Não possuem parede celular, que em células vegetais, formado por celulose, em células de fungo, formado por quitina, né? Perdão, deu uma travada aqui. É formada por quitina, que é um carboidrato. Em algas é formada por sílica ou por celulose. Então, no caso dos animais, não possui parede celular. E não possui vacúolo, beleza? Nem um vacúolo igual células de plantas têm, nem um vacúolo igual células de protozoários de água doce têm, beleza? Então, não possuem essas estruturas. Mas ele possui o quê? Núcleo, membrana plasmática, citoplasma, ribossomo, centríolo e organelas membranárias. Então reparem aqui que eu fiz um quadrinho para vocês aqui como observação de quem seriam nossas organelas membranárias. Eu tenho retículo endoplasmático, tanto o granular como agranular, que era o antigo rugoso e antigo liso, beleza? Complexo golgiense, que era o antigo complexo de Golgi, aparelho de Golgi, aparato golgiense, já recebeu vários nomes aí, lisossomo, peroxissomo e mitocôndria. Todas essas organelas são delimitadas por membranas, beleza? Então todas essas são organelas membranárias, tranquilo? Quando eu falei lá na segunda parte, no segundo módulo, em bactérias, em procariotos, não possuem organelas membranárias. Eu estava me referindo a todas essas daqui. Nicolas, e os cloroplastos também são membranários, não são? São, mas eu estou falando de célula animal. Animal não tem cloroplasto, beleza? Se eu tivesse falando de uma célula vegetal, eu teria colocado o cloroplasto aqui e todos os outros plastos. Tranquilo, galera? Beleza isso daqui? Nicolas, quais são as funções, qual é a estrutura, como é que é a cara? Você não está falando. Isso a gente vai ver para frente. Aqui está vendo mais uma organização estrutural dessas células, beleza? Então aqui eu construí para vocês uma célula hipotética, tá? Por que eu falo célula hipotética? Porque eu faço ela fora de escala, eu faço ela com desenhos, em teoria, mais didáticos, para que as coisas fiquem mais claras para a gente, beleza? Então, começando aqui, eu tenho um núcleo, beleza? Nesse meu núcleo, eu tenho o meu DNA na forma de cromatina, que está aqui em vermelho. Eu tenho a carioteca delimitando aqui, que é esse pontilhado. E eu tenho o nucleolo, beleza? Lá para frente a gente vai ver a estrutura do núcleo, vai estudar isso tudo direitinho. Qual é a estrutura, qual é a composição, o papel, essas coisas todas. Aqui, partindo dessa nossa carioteca, eu tenho um retículo endoplasmático. Próximo à minha carioteca, o retículo endoplasmático tem ribossomos aderidos à sua membrana. Então ele é chamado de retículo endoplasmático granular, antigamente chamado de retículo endoplasmático rugoso. Quando ele já está mais afastado da carioteca, ele vai tendo cada vez menos ribossomos aderidos à sua membrana. Então eu chamo de retículo endoplasmático agranular, ou antigamente chamado de retículo endoplasmático liso, beleza? Retículo endoplasmático granular, síntese de proteína. Retículo endoplasmático liso, síntese de lipídio e desintoxicação celular. Eu tenho aqui o centríolo, beleza? Que é aquela estrutura proteica que vai formar os microtúbulos. Então ele forma
em células que têm flagelos e cílios, ele vai formar os cílios e os flagelos, e ele forma os microtúbulos, que vão estar relacionados à divisão celular, beleza? São aquelas fibras que se ligam ao cromossomo para separação dos cromossomos durante a divisão celular, ou separação das cromátides irmãs, depende de qual divisão esteja falando, tá? Aí, além disso, ele está formando fibras do nosso citoesqueleto, que é uma outra estrutura que compõe as nossas células animais, que eu até esqueci de colocar aqui. Tem o citoesqueleto. O que é o citoesqueleto? Cito vem de célula. Esqueleto é a estrutura de sustentação e que dá também forma a essa célula, beleza? Então, esse citoesqueleto é formado por 3 tipos de fibras diferentes, tá? Eu apontei aqui uma fibrazinha, citoesqueleto, tá? Mas ele é formado por 3 tipos de fibras diferentes, que a gente chama de microtúbulos, microfilamentos e filamentos intermediários. A gente vai ver isso melhor quando estiver estudando as funções aqui, tá? Além disso, eu tenho o meu complexo golgiense, que é essa estruturinha aqui, que está relacionado a armazenamento temporário, modificação, fosforilação, metiolação, várias adições nessas estruturas, nessas moléculas que ele armazena, beleza? Temporariamente. Empacotamento, então vamos lá, repetindo, está relacionado a armazenamento, empacotamento, ativação no caso de enzimas, modificação no caso de uma fosforilação, por exemplo, e, mais importante de tudo, secreção. Reparem aqui essa bolotinha. Chegou lipídio, chegou proteína daqui do nosso retículo até o complexo golgiense. Esse complexo golgiense vai colocar isso tudo dentro de vesículas. E essas vesículas são liberadas aqui no citoplasma. Pode acontecer dessa vesícula chegar até a membrana e sair da célula. Aí eu estou falando de secreção celular. Por exemplo, eu estou falando de célula do pâncreas que está produzindo insulina. Insulina é um hormônio proteico. Então ele é sintetizado aqui no retículo endoplasmático granular e vai migrar através de uma vesícula do retículo para o nosso complexo golgiense. Lá no nosso complexo golgiense, ele vai armazenar todas essas insulinas em vesículas de secreção que vão ser liberadas a partir do nosso complexo golgiense em direção à nossa membrana. Vão se ligar à membrana e vão sair da célula do nosso pâncreas, seguindo pelo ducto pancreático, como eu estou falando de insulina, estou falando de hormônio, vai seguir da nossa célula pancreática para o nosso vaso sanguíneo. Se eu estivesse falando, sei lá, de amilase pancreática, eu estaria falando de uma enzima que vai digerir o amido que ainda resta nosso quilo, né? Que é após o nosso quimo, forma o quilo, tá? Durante o processo digestivo. Lá no duodeno, então, eu tenho amido ainda. O que acontece? Minha célula pancreática, a partir do retículo endoplasmático granular, vai produzir a amilase pancreática, que vai seguir para uma vesícula do retículo até o complexo golgiense. O complexo golgiense vai armazenar temporariamente, vai ativar, modificar, fazer tudo que é necessário e, por fim, vai secretar. Essa vesícula secretora vai sair do complexo golgiense em direção à membrana da célula, se ligar à membrana e aí vai liberar para fora da célula essa amilase pancreática. Como eu estou falando aí, nesse caso, da função exócrina do nosso pâncreas, essa amilase pancreática vai seguir pelo ducto pancreático até o lumen do duodeno, tá? Até o interior do duodeno. No caso anterior que eu estava falando da insulina, essa insulina, na hora que sair da célula, ela não vai seguir pelo ducto pancreático, ela vai seguir através da corrente sanguínea, beleza? Que no caso da insulina é a função endócrina e não exócrina do pâncreas. Tranquilo? Tenho aqui nossa membrana plasmática delimitando a célula, tá? Que tem a função aí de permeabilidade seletiva. Tenho aqui o nosso lisossomo, que tem função de digestão celular, tanto a digestão de algo que venha de fora da célula, tanto a digestão de algo próprio da célula. Veio de fora da célula, heterofagia, veio de dentro da própria célula, autofagia. Beleza? Nosso peroxissomo está relacionado à degradação de água oxigenada. Lembrando lá, a água oxigenada
é o peróxido de hidrogênio. Então, nosso peroxissomo pega água oxigenada e quebra em água e oxigênio. Nossa mitocôndria, relacionada à parte de respiração celular, produção de ATP. Nossos ribossomos, tá? Relacionados à síntese proteica, beleza? E o próprio citoplasma aqui. Tranquilo, galera? Beleza isso daí? Vou fechar por aqui. No caso de uma célula vegetal, só para dar um parênteses aí para vocês, a gente já viu isso lá no início das aulas, por isso que eu não vou fazer um comparativo aqui. A gente começou em botânica vendo célula vegetal. O que ela vai ter de diferente dessa célula animal? Plastos, parede celular, vacúolo. E ela não vai ter o quê? Centríolo. Beleza? Tranquilo isso? Valeu, grande abraço aí, galera, e bons estudos.